Então, pessoal, nós estamos aqui hoje com a live Fala Master, entendeu? Onde nós estamos com mais a segunda edição da nossa aqui, essa live maravilhosa. A primeira foi show de bola, falamos sobre muitas coisas mesmo, se divertindo tudo. Esse eu não estava apresentando meu convidado, né, antes, porque é uma surpresa, né? Porque é um amigo meu e irmão de muitos anos, assim, eu queria até fazer uma surpresa para ele também e para vocês. Então eu estou aqui com meu amigo Fábio, irmão de carreira mesmo, de história, então apresentando a vocês ele nesse dia maravilhoso. Olá pessoal, obrigado pelo prestígio, a consideração. Eu sou o Fábio Ribeiro, tatuo há mais de 2 décadas, quase 3. E vim aqui, através do convite do meu amigo Beicinho, falar um pouco sobre a minha carreira, sobre a tatuagem, sobre como a gente se conheceu, sobre as convenções que a gente participou também, todos os eventos, tá? Tudo de legal que a gente viveu nessas... Eu conheço o Beicinho há... Que não foram poucos, né? Quase 30 anos de tatuagem juntos aí. É quase a tua carreira toda, né? Assim, verdade. Comecei praticamente aqui na Masters com o meu amigo Beicinho. Foi muito maneiro, né? Porque a gente fez uma troca de... Na verdade, eu aprendi muito com o Beicinho e através de estudos divergentes, né? O Beicinho sempre na parte do realismo e, enfim, seu trabalho que já teria conhecido, e eu em outros, e a gente acabava trocando, né? Então, essas informações sempre foi assim. Eu aprendi muito com o Fábio, realmente, assim, mesmo ele sendo mais novo que eu na tatuagem. Ele chegou bem cru mesmo na loja. Como é que foi mesmo que a gente se conheceu mesmo? Cara, exato assim, da história assim? Certinha? Eu lembro. Mais novo. Eu tinha um... Ainda tenho memória. Eu tinha um estúdio de tatuagem e eu tatuava sozinho. E estava tatuando um dia um amigo, porque naquela época a gente só tatuava os amigos. Madureira, né? Madureira, Cascadura, foi mal. Do lado daquele cinema pornô. É diferente de Madureira pra ele. Aí eu tava tatuando sozinho, aí minha loja foi invadida por uma gangue, assim, todo mundo de casaco de couro, uns caras estranhos pra caramba. E aí eles botaram uma cara assim na minha área de tatu e falaram, aí veio um lá com a boca meio assim. Aí ele falou, você tá fazendo o que aí? Falei, tatuagem, né? Posso ver? Falei, fica à vontade, vê aí. Pô, os caras estranhos demais, mas tudo bem. Foi entrando outro. Invadiram mesmo, chegaram de um monte. Então ali ele viu meu trabalho, conheceu, aí ele se apresentou com a simpatia do Beicinho e aí me convidou para conhecer o estúdio dele. Mas tu não veio, porra, não. Era longe pra caramba. E também vocês não eram, assim, não dava muita confiança. Enfim, aí nós acabamos nos encontrando num evento de tatuagem, numa reunião de tatuadores que acontecia no Arco da Lapa. No Arco da Lapa, mais precisamente no Asa Branca, não sei nem se tem isso ainda. Mas enfim, aí a gente se encontrou lá numa reunião de tatuadores, eu era bem novo, ele mais uma vez chegou com a gangue dele. E numa situação... Gente, não era uma gangue, era a minha equipe de trabalho, que eram muitas pessoas mesmo. Eu sempre trabalhei com muitas pessoas, entendeu? Então quando a gente sentia um uniforme, era um uniforme. Eles usavam uma camisa preta com um dragão dourado, assim, era legal. E assim, mas também era a Cuca, o Saci Pererê, o Curupira, era aquela galera também da Master. E eles chegaram assim, depois que passou o medo, nossa, sacanagem. A gente acabou fazendo uma amizade numa situação meio inusitada, mas a tatuagem é isso. Nós somos tatuadores de verdade, a gente se reunia em bares, a gente conversava sobre desenho, a gente pintava juntos, a gente saía juntos, era praticamente uma gangue mesmo. Era legal demais. Então é uma irmandade, né? Então isso não era somente dentro do estúdio. A tatuagem em si, ela acolhia, né? Era uma família. Né? Porque quando você via uma outra pessoa com uma tatuagem grande, ou uma tatuagem num estilo que você entendia que aquela pessoa tinha algum entendimento, algum envolvimento com tatuagem, você já identificava como um dos seus, né? Verdade. Então a conversa já dá vontade de falar com a pessoa. Você já tinha um assunto, você já tinha uma proximidade, né?
E isso acontecia também com outros tatuadores de outros estados, que a gente teve a oportunidade de conhecer muitos deles. A gente ia para casa deles, né? Assim. Isso era legal demais. A gente viajava para as convenções de tatuagem e a gente ficava na casa dos tatuadores. A gente não ficava em hotel. E isso funcionava muito bem para acrescentar em experiência, em técnicas, e você acabar respeitando também mais a cultura da tatuagem. Porque você não era simplesmente um desenhista, um tatuador, um artista. Não, você fazia parte de uma história, de um pouco seleto, não. E a tatuagem era uma família. Era uma família. Eram poucos também, né? Poucos, assim. Isso. Sabia onde estavam todos. Aqui no Rio de Janeiro, então, tinha bastante tatuador, mas não como São Paulo, né? Não como... Então, assim, a gente tinha tatuador meio que setorizado, né? Tinha o da Zona Norte, o da Zona Sul, né? Depois foi aumentando isso e acabava que a gente se conhecia. A gente acabava frequentando, visitando o estúdio de outros tatuadores. Era realmente bem legal. E a forma de ficar famoso era diferente, né? Porque não tinha Instagram, não tinha jornal, assim, jornal não tinha... Tinha revistas de tatuagem, né? Não comprava muita ideia, como hoje em dia que tudo o repórter vai lá, então tinha uma certa dificuldade. Quando acontecia assim, das reportagens nas convenções, aparecer assim, que a gente aparecia, era uma coisa assim que bombava no Brasil todo, né? Chegou a passar no Gugu. Então, eu vi vocês na televisão. Era legal. Essa época a gente já foi assim mais pro final daquelas convenções únicas que tinham, né, no ano, porque assim, antigamente não tinha tanta convenção de tatuagem. A gente ficava esperando, se preparando para aquela convenção única que tinha. Não chegar lá na hora fazendo a tatuagem, levava tudo pronto, cicatrizado, como realmente a tatuagem iria ficar na perna. Isso. Então não havia enganação na hora de ganhar o troféu, porque às vezes você está ali tatuando, e você competia com muita gente. Não sobra nada, não fica nada da tatuagem. E assim, a gente competia com muita gente, era bem legal. Então assim, além da convenção ser única, as pessoas davam mais importância para aquele evento, para aquela reunião. E para os artistas também, porque as pessoas iam para ver os artistas, não era por causa da tatuagem, se vou lá fazer um flash, vou lá fazer uma tatuagem de 50 reais. Não, ia lá para ver o artista. E assim, vinham artistas do mundo inteiro, e era legal pra caramba. E a televisão apresentava a tatuagem não com o respeito que a gente esperava, tanto é que eram programas cômicos, assim. Teve uma vez que eu estava tatuando, veio um cara vestido de galinha. Que era o Rodolfo, né? Sei lá, cara. Era uma coisa desse então, mas assim, a gente foram zoar o evento, na verdade. Não foram nem pra Sabrina Sato, essas coisas, né? Acho que era zoar. Enfim. Mas a gente, naquela época, a gente tinha um orgulho da tatuagem, uma vontade de fazer a coisa sair do underground. É verdade. Era impensável você tatuar um médico, por exemplo, um grande advogado. Hoje em dia isso é banal, hoje em dia isso é uma realidade, né? Então, mas foi muito esforço para tirar a tatuagem do underground, porque para você viver de tatuagem e ser um profissional, numa época a tatuagem não dava dinheiro, não dava recurso nenhum para você tinha que ter um outro serviço paralelo para poder bancar. Não dava, não estou falando na época que nós trabalhamos, estou falando antes, de assim, 95, 93, 98, essa época que a galera realmente veio quebrando pedra para a gente poder desfrutar. Como nós depois quebramos e agora a galera está desfrutando agora, entendeu? Então, assim, eu realmente dei sorte, porque vocês me acolheram muito bem, então eu vim para um estúdio estruturado. Mas eu entendo e sei, os meus amigos, vários, que passaram veneno, realmente. Foi uma época difícil pra caramba. A tatuagem era muito discriminada. Eu, assim, em respeito até aos mais novos que não passaram por isso, e eu acho que bom, porque tinha vezes de a gente estar em ônibus, o último lugar a ser ocupado no ônibus era ao lado de um tatuado. É verdade. Entendeu? Assim, essas coisas não aconteciam somente em meios assim de... pessoas de alto nível, assim. Não, era em geral. Mas isso tem uma explicação.
como a tatuagem aconteceu aqui no Brasil, como começou isso tudo, né? Antigamente, os nossos pais viam tatuagem como coisa de vagabundo, né? Coisa de... Eu passei por isso, né? Eu fui eu também, né, cara? Eu praticamente eu saí de casa porque eu fazia... Foi morar comigo. Meu pai me botou pra morar aqui, se vira aí, meu irmão, você dessa forma... mesmo, pessoal, teve essa história, não só trabalhou comigo, como nós moramos juntos também, nós fomos vizinhos de quarto mesmo, na mesma casa, alugamos uma casa junto. Uma casa que era fantástica. E a gente... o Big Brother foi inspirado, acho, nessa... Era eu, ele e o Mário Vitor, que teve na outra live, né? Que a gente ainda vai trazer o Mário Vitor aqui, o Mário Vitor tem muito conteúdo também. Outro, né? Mas era muito bom, foi muito legal. Então, justamente por isso, imagina que louco. Morávamos eu, Beicinho, Mário Vitor. Porra, a gente desenhava e falava de tatuagem o dia inteiro, 24 horas por dia vivendo tatuagem. Não tinha como eu não aprender, não tinha como a gente não evoluir. Entendeu? E a gente tinha um E era uma competição saudável, né, que a gente tinha, né? Assim, quando fazia um trabalho muito maneiro. Se aquilo era uma competição, a gente não queria dar mole pro outro. Exatamente, era uma competição saudável. Se ele fizesse um trabalho melhor, assim, em vez de eu ficar puto, eu olhava aquilo e pegava aquela ideia dele, do que ele fez de melhor, e eu botava nos meus trabalhos também. Então, eu perguntava, né? Como é que você fez? E várias vezes. Esse resultado aí? E muitas vezes ele chegou pra mim, aquilo que você fez lá, podia ser assim que fica melhor, que não sei o quê. E realmente, quando eu adaptava no meu trabalho, ainda mais no Oriental o Fábio destrói, tipo, o Fábio é faixa preta, mesmo, todo tatuou meu braço, entendeu? Tudo. Então são um tipo de trabalho assim que ele domina de uma forma, assim, para ele é bem fácil. E a facilidade que ele sempre teve de desenhar, nessa trajetória que ele teve aqui, me impressionava muito, porque eram uns desenhos muito maneiros, que lembravam muito de quadrinho, assim, naquelas perspectivas todas, com muito músculo, muita coisa assim, e uma facilidade realmente. Ele e Mário Vitor sempre tiveram muita facilidade. Eu sou um pouco mais travado, eu desenho mais os desenhos de tatuagem, pra tatu mesmo, assim, mas eles não, eles fazem qualquer coisa. Se tivesse fazer uma revista em quadrinho, faria, né? Na verdade, quando eu conheci tatuagem muito novo, assim, eu morava em Itaipu, aí em Niterói, e lá era muito comum as pessoas irem à praia de Itaipu, numa areazinha, antes de chegar na areia, tinha ali uns hippies, que eles ficavam tatuando com aquele esquema da agulhinha. Da agulhinha amarrada, né? E meu irmão desenha muito bem, foi tatuador também. Hoje em dia continua trabalhando com arte, mas em outra vertente, né? Ele faz esculturas e tudo mais. E o meu irmão, ele fazia desenhos nos amigos para que eles fossem até os hippies e fazia desenhos mais simples, mas ele tinha uma destreza, um cuidado em fazer um negócio bem feitinho, bonitinho, e fazia um sucesso. Eu, inclusive, já cheguei a fazer um desenho num amigo que acabou indo lá e fazendo esse desenho de tatuagem com hippie. Eu lembro, eu fiz um cogumelo. Você fez o desenho e o hippie tatuou. A gente fazia com a caneta e ia lá e o cara preenchia, né? Então ali foi a primeira vez que eu tive um contato com tatuagem. Mas aquilo não me despertou nenhum interesse, assim, a não ser pela forma da pessoa carregar um desenho seu. Seu, pra sempre, né? Pra sempre. Mas o resultado não empolgava tanto. E aí acabei conhecendo depois, aí conheci depois a tatuagem através de um amigo que andava de skate comigo, aí eu já era skatista, sempre fui, na verdade. Sou mais ou menos, né, Fábio? Pô, eu posso até não ser o melhor, mas eu... Chegava na loja todo quebrado, ficava vários dias todo engessado. É isso, cara. Não trabalhava, ficava puto pra caralho. Pô, mas toda vez que ele saiu com o skate, ele voltava quebrado. Toda vez. Mas, enfim... Vamos deixar isso pra lá. E aí esse meu amigo que andava de skate comigo fez uma tatuagem em Cabo Frio, não sei se uma Kombi, sei lá, mas foi com um russo. Não sei se na época da Kombi ou se já era numa loja. E fez uma tatuagem e me impressionou pra caramba, porque já era uma outra técnica, já era um negócio bem feito. Porque já tinha os tracinhos já certinho, né? As cores muito bem colocadas, ficava tudo muito bem feito. Até o branco dele chamava muita atenção, né? Porque o russo ele tinha, assim, sempre teve um contato muito grande, influenciado pelos tatuadores de fora, ele já tinha uma técnica de tatuagem muito bem aplicada, enfim. Ali eu vi uma tatuagem que me despertou interesse em ser tatuador. Eu falei, pô, pode fazer isso na pele? Sendo que eu já tinha uma referência de desenho, de arte,
de repente diferente da sua, que vinha daqueles desenhos tradicionais de tatuagem, do cavalo alado, do mago com a bola assim, com o castelo atrás, né, com a Índia. E eu já tinha uma certa vontade de fazer aqueles desenhos que eu via nos shapes de skate, sabe? Nessas coisas assim, que eu tinha uma outra... mais colorida, né? mais alegre. Entendeu? Né? E aí aquilo que foi me dando interesse em entrar na tatuagem de uma forma diferente, tentar fazer algo diferente na tatuagem. E através disso eu fui buscando grafite, não sei o quê, e aí entrei numa de fazer aqueles desenhos new school, né? Fiz bastante isso aí. Então, e comics, né? Deixa eu te fazer só uma pergunta assim, e quando foi assim que tu saiu de iniciante para profissional, assim, tu falou assim, agora eu sou um profissional, até ter teu estúdio, ter tua vida, assim, como é que foi essa jornada, assim, essa transição, né? Isso foi muito doido. Eu comecei na tatuagem como tatuador mesmo, através de um acidente que meu irmão sofreu de moto, e o enfermeiro que atendeu, ele fazia máquina de tatuagem. Aí eu acabei comprando uma máquina de tatuagem com ele. Vitor, né? Vitor Team Machine. Muito boa a máquina. Foi uma das melhores máquinas que tinha na época, assim, que competia com as americanas. Sim. O único lance que a minha deu que quebrou, que o chassi era de alumínio. Na minha brutalidade eu quebrei a máquina. Enfim. Normal, né? Aí eu comecei a fazer as primeiras tatuagens, mas já tinha um material razoável. Então, assim, não como outros tatuadores que começaram com umas coisas muito mais rudimentares, maquininha construída em casa. Eu fui dessa geração. A minha não. Eu já motorzinho de carrinho, caneta, tipo Carandiru mesmo. Tive uma máquina de tatuagem digna, assim. Não, eu demorei. Então para mim foi um pouco mais fácil. Então, eu resolvi que seria tatuador, pedi demissão do meu emprego, peguei o dinheiro e pensei, agora eu vou montar um estúdio de tatuagem que eu quero viver disso. Vou ser mais feliz assim. E era uma vocação. Não era fácil naquela época de alugar, né? Quando falava que era para tatuagem. Não, era mercado. A minha sorte é que a minha madrasta, ela era minha fiadora e era uma pessoa que tinha como ter um comércio assim e tal, e ela botou sempre o nome dela na frente. Agradeço pra caramba, me ajudou muito no início, e assim eu consegui alugar o meu primeiro estúdio de tatuagem, mas eu não tinha experiência alguma. E aí, na maior loucura, eu andando pela rua vi um cara todo tatuado, que uma vez eu vi num estúdio de tatuagem que eu visitei lá em Madureira, no estúdio do Índio. Falecido Índio, né? E aí esse rapaz era o Marquinhos, assim, eu falei, cara, você é tatuador? Eu tô precisando de uns Marquinhos, desenhos. O pai ou filho? Filho. E o meu Marcos Punk e Marcos Filho. O Marcos Punk foi filho. O Marcos Filho. Isso. Aí eu perguntei pra ele se ele teria uns desenhos para me vender, aqueles flashes de tatuagem, porque eu não tinha nada. E ele falou, pô, tenho um monte e tal, inclusive eu sou tatuador, mas estou sem estúdio. Eu falei, pô, então vem comigo. Aí qual era a minha ideia? Ele trabalharia comigo, aprenderia com ele, né, e a gente ia fazendo essa troca e tal. Aí deu certo até um certo período, até que você chegou lá e botou a cara no estúdio, me convidou e tal. Eu acabei com tudo, né? Não, outra direção, né? Na verdade ele saiu um pouco antes do estúdio, e foi quando você apareceu lá. E quando eu vim para Master, eu tinha um tempo de tatuagem ali, tinha um mínimo conhecimento, fiz aquela tatuagem que você gostou e que acabou o Super-Homem. Foi lá nesse encontro lá da Lapa, né? Isso, foi no Super-Homem muito legal, que até hoje é atual, né? Até hoje é bem legal. Que eu encontrei com o Luiz Berger esses dias, lá na convenção lá, e a tatu tá bem maneiro até hoje, tudo ali. Por que não? Um pouco mais clara, né? Os pigmentos eram outros pigmentos, outras ideias. Então, assim, aquela tatuagem foi uma referência que eu tirei de um desenhista de quadrinhos chamado Alex Ross. Ele faz aquarela, muito bom. E aquilo funcionou porque eu peguei a ideia de fazer o desenho grande. Todo mundo fazia tatuagem antigamente, muito pequenininha e cheia de detalhes. Verdade. Minha tatuagem do cara é muito legal, ela é pequenininha, mas ela é cheia de detalhes, com traço fininho. Com o tempo, a gente foi vendo que isso virava um monstro, né? Aqueles traços fininhos, engrossava.
os detalhes iam embora, embolava tudo, e eu tive a ideia de começar a fazer uns desenhos maiores. Aquilo ali me ajudou muito, essa concepção. Tu acha que esse lance, se você aumentar seus desenhos, foi o que te fez você ganhar uns troféus, esses negócios pelas convenções? Assim, porque tu teve um diferencial. Porque nessa época tinha o Sérgio Tatuiu, que fazia os mesmos estilos de trabalho, tinha outros caras que faziam, que competiam na mesma categoria que você chegou a ganhar. Essas pessoas já estavam há muito tempo, né? Como é que foi isso? Então, eu acho que não existe uma fórmula, né, cara? Eu me encontrei dentro de um estilo que eu gostava, estudei, e assim, tudo pra mim foi referência. Na verdade, eu falo essa história e assim, né, bobeira. A gente não vira tatuador, né? Você é tatuador. Aquilo ali te acompanha durante a vida. A vida vai te moldando de certa forma que você acaba se encontrando dentro esse lado, né? desse universo mais underground, dessa coisa toda. Cara, até o fato da minha mãe ter sido uma costureira, uma mulher que desenhava roupa e o caramba, e eu via ela medindo, fazendo, desenvolvendo, né, os encaixes da roupa e tudo. Aquilo tudo, mais o meu irmão, que foi uma outra influência, mais outro, e o Luiz Berbert mesmo, que me trouxe muita cultura de quadrinho. Eu fui reunindo tudo isso e fazendo os encaixes dos desenhos que eu queria, levando em consideração a anatomia e a harmonia do desenho com o corpo. Talvez seja isso. Entendeu? Lógico, a aplicação, o respeito ao critério, o respeito ao estilo de tatuagem. Não querer impor exatamente a minha vontade em cima de um estilo. Não, entender o estilo, respeitar a cultura da tatuagem, para depois eu tentar acrescentar um pouquinho do meu, sabe? Mas foi fundamental respeitar a cultura da tatuagem, entender como funciona, para depois poder desenvolver o meu estilo de tatuagem, entendeu? Isso foi muito importante, então, né? Foi o difusor, então, para você poder conseguir essa carreira, né, brilhante que você teve. Porque não considera isso hoje? Não, foi legal, cara. Dom, pô, bem colocado de tudo assim que você fez, assim. Acho que você usou bem esse dom, né, que Deus te deu, né? E agora você está doando para as pessoas aqui a tua história. Da mesma forma que eu aprendi, agregando conhecimento e tal, chega uma hora que você acaba de forma natural passando isso adiante. Eu tenho uma galera que trabalha comigo, que a gente troca informação, então isso acaba sendo, de certa forma, até revigorante, porque você se mantém atualizado, né? Entendeu? Quando você troca com os mais novos e tal. Então, assim, isso dá mais um gás eu sempre tive isso, assim, quando eu estou ensinando uma pessoa, porque sempre quando ela vai te fazendo as perguntas, você vai recapitulando aquilo tudo que você já aprendeu, então você vai atualizando tudo, né? Porque você vai lembrando das coisas e quando você vê, você tá assim, com todo o teu conhecimento vasto, assim, de uma forma, dentro do seu trabalho. Que é o que mais precisa, né? Assim, a tatuagem, ela faz o conhecimento de uma... Quando você se propõe a fazer vários estilos. No meu caso. Também foi desses. E então você acaba absorvendo muita cultura, muita informação sobre técnicas, culturas de desenhos diferentes, por exemplo, oriental, você estuda o tradicional americano, você estuda biomecânico, você estuda tantos estilos de tatuagem e você acaba que, de uma forma ou outra, você se influencia um e outro, criando o seu próprio estilo, né? Então, esse respeito à cultura da tatuagem eu acho fundamental. No meu caso, assim, porque hoje em dia, para poder chegar a tatuar de todos esses estilos que eu tenho hoje, no meu caso, assim, foi mais fácil por eu ter bastante anos na tatu, né? Porque foram fases da tatu. Tipo, o estilo old, aí depois tu vem naquela fase, não tinha, daqui a pouco vem o Paul Gucci com um estilo novo de sombreado, aí todo mundo começa a imitar ele, então a gente começa a entrar naquela fase de imitar, então tu fica um tempo tatuando aquilo, aí tu acaba aprendendo. Aí depois veio o tribal, o maori e tudo, aí todo mundo pedindo maori, aí tu acaba aprendendo aquilo de tanto que faz. Depois o oriental, porque aqui é moda, né? Não é cultura, esse estilo de tatu. Então, tipo, fulano tem, eu vou ter também. Como acontece hoje com os relógios, os negócios todos de fazer, só porque achou bonito em alguém. Então, voltando àquela ideia da evolução, do trabalho e tudo mais,
eu comecei a fazer uns desenhos comerciais. Os desenhos que o flashzinho que a galera chega na loja, pede, faz essa borboletinha. Eu tentava fazer com o melhor traço possível, com a melhor pigmentação, com aquele agulha menor, tentar chegar a um efeito bacana. Aquilo, toda vez que eu fazia um trabalho, eu tentava fazer com que a técnica ficasse tão apurada que ele me deixasse pronto para evoluir para uma nova técnica. E quando eu aprendi a traçar bem, pigmentar bem, um desenho comercial, eu comecei a imaginar fazendo aquilo de repente num comics, que é com um preto mais bem aplicado, uma passagem de cor mais suave, e fui conseguindo porque eu fui galgando essas melhoras, né? Me preparando. Buscou, né? Busquei, tu estudou muito, é né? um fato normal. E assim, lembrando aqui, galera, que essa live é nossa, né? É da gente, é de vocês. Então vocês podem participar também, começar com as perguntas, tudo aí, que a gente vai começar a responder já já. Assim, as melhores mesmo, que a gente não vai dar para responder todas, mas vamos responder as melhores. Então podem participar aí mesmo, pode fazer pergunta para o Fábio, para mim, pode perguntar o que for aqui, realmente é tudo aberto, tá? Estamos aí, é só fazer a pergunta. Perguntar. Não, Fábio, tu não está pronto para qualquer pergunta ali? Se eu puder ajudar e elucidar aí, eu estou aqui para isso. Meus amigos podem perguntar aí também. Não, porque... Um pouco bem? Tô, mas é um pouco dolorido aqui as costas aqui, galera. Da próxima vamos fazer num bar, sentar, tomando a cerveja. Só o negócio começar. Não. Me prometeram cerveja, aí chego aqui, os caras me apresentam água. Pô, tá tudo bem. Ainda não pode. Daqui a pouco a gente vai evoluir, as pessoas vão acreditar na gente, a gente vai começar a beber, entendeu? Começar a falar mesmo aquilo tudo. Porque se começar a falar realmente do nosso assunto, se a gente beber, vai ter censura aqui, não vai ter, não, vai fechar. Não. Tem comercial pra gente fazer uma? Não pode, não tem não. É tudo ao vivo aqui mesmo, tudo improvisado, é tudo com as pessoas mesmo. Mas me conte mais. Só molhar o bico aqui um pouco aqui. Galera, a gente... Eu tô meio entalado assim. Tá nervoso, doutor? Um pouco nervoso, doutor. Porque fica de uma forma assim, né? Difícil, né? Mais sério, né? Ficar sério do teu lado. Não, mas então relaxa bem, sim. Você pode... Porque assim, a gente sempre teve uma convivência de um zoar o outro, entendeu? Então fica difícil, que a gente tá com a vontade de ir terrível aqui um do outro. Ele tá se segurando aqui, tentando... Não, mas isso tudo... Não ser engraçado, mas tá difícil. Não, mas isso eu conheço ele, tá difícil demais de segurar, entendeu? A gente viveu uma época muito boa da tatuagem e foi leve, né? Assim, um período bem bacana, porque a gente se divertia muito. A gente não tinha... Era mais mais descontraído, não tinha rede social para caguetar as situações. Verdade, tu podia ser você mesmo e a arte é o que fazia a diferença. Então, cara, essa é a... Não era a vida da pessoa, a pessoa não queria saber do que você vivia, ela queria saber do que você tatuava, né? Então, inclusive eu sou um pouco ruim com rede social por conta disso, né? A rede social, ela pede uma figura, e a gente sempre foi tão espontâneo, né, cara? Pra mim, por isso que eu pouco boto a cara, e por causa desse compromisso assim com mostrar um personagem, uma figura da tatuagem e tal, blá, blá, blá. Eu não consegui levar isso muito bem assim dentro do... É porque tu tem que fazer um estilo hoje, né? Ser tatuador, montar um personagem para poder estar ali, tipo, porque o Instagram te deu essa oportunidade, né? De você ter realmente um canal seu, de você mostrar, mas nem todo mundo está preparado para ser um ator, né, de televisão. Você está preparado para ser tatuador mesmo, trabalhar com a arte, né, pegar ali. E de repente eu me deparo de uma coisa que eu tenho que realmente passar a fazer conteúdo, passar a estar na internet e tudo, porque a realidade da tatuagem hoje, não só da tatuagem, acho que é de tudo, né? Não, então, mas eu acho legal você abrir esse espaço e fazer dessa forma, porque, bem assim, você tem bastante conhecimento, você trouxe aqui o Marvito, eu estou vindo agora para contribuir com alguma coisa, mas assim, é falar de tatuagem com propriedade. Não que falar a verdade, falar de uma forma meio do que a gente viveu. E assim,
Até porque o que me espanta um pouco, assim, né, que eu acho que hoje é uma coisa que criou até uma certa dificuldade na tatuagem, é esse lance da tatuagem ter personagens, né? A coisa, antigamente, uma visão minha, tá? Uma posição minha, uma visão minha. A tatuagem era mais autêntica, assim, como lifestyle, assim, realmente o estilo de vida mesmo da pessoa. Entendeu? Então, não era todo mundo que quer ter tatuagem. Era para todo mundo, mas não era para qualquer um. E a gente tinha nosso grupo, nossa conversa, o nosso nicho ali que se resolvia bem. Hoje em dia, assim, com essa coisa pelo que eu vejo, essa coisa da internet, dessa cultura de se mostrar e o caramba, e até mesmo da ostentação, criou uma distância do tatuador e o como é que é o nome? Não, essa pessoa que aparece direto em rede social. Coach, esses negocinhos? Que seja também. Influencer. Porque tem coisas até que não são muito reais e as pessoas acabam acreditando numa coisa imediata, numa técnica que ficou muito bonito ali numa live ou numa foto, mas aquilo não é como se eu te dizer? Não tem consistência para se dizer que realidade, é uma realidade. Entendeu? Então, assim, eu acho que dessa forma isso entristeceu um pouco a tatuagem, deixou ela um pouco distante da realidade, no meu ponto de vista. Eu vejo isso até eu vi um dia desse aí, muitas pessoas me marcaram direto no negócio de marca. A pessoa fez uma marquinha de branco, como se fosse marca de praia, entendeu? E mostra lá que tá totalmente branco, tudo. E isso não é verdade, né, gente? Assim, tipo, é uma coisa que faz. Então, hoje em dia, tem muito disso, né? De fingir uma coisa que não é. Como uma tatuagem muito expressiva, feita em IA, e eu bota como se realmente fosse uma tatuagem verdadeira. Os filtros, o cliente né? Os filtros, a gente já até falou sobre isso e, infelizmente, é feito um tratamento da foto para apresentar um trabalho legal, ok. Mas tem gente que perde a mão. Tem gente que perde a mão, abusa desses efeitos e acaba deixando o negócio meio irreal, né? Vende um peixe que não existe. Mas o problema é que o mercado vai direcionando para esse lado, porque um faz, o outro faz. Aí se você não fizer, você fica de fora. Porque eu tive até minhas coisas, tuas fotos não são igual dos caras. Não, porque as minhas fotos é a realidade da minha tatu. Aí daqui a pouco não, tem que botar filtro, tem que botar luz polarizada, tem que botar isso, tem que fazer um montão de coisa. Será que já tem alguma pergunta aí para a gente responder? Ou tem? Não. Se tiver, vamos lá. Ainda não? Chegaram tantas? Muitas? Temos algumas aqui. Vou começar com a pergunta do Luiz aqui. Vocês falaram das máquinas, né, artesanais. Essas máquinas eram boas? Dava para se usar por um bom tempo e tudo mais? A durabilidade delas eram boas? Bom, eu não posso falar porque eu comecei com a máquina de bobina, mas o Beicinho fez uso, então... Não, no caso, essas máquinas a gente fazia, essas caseiras, que é a pergunta dessa, não era durável, era praticamente descartável, né? Porque as minhas eu até fazia de uma forma assim, fazia várias, para poder, porque uma da outra, por uma tatuagem eu nem aguentava fazer uma tatuagem inteira. Porque era um pedaço de antena, essas de metal, onde encaixava o motor, fita isolante, a caneta, a hastezinha já presa e a agulha amarrada. Então aquele motorzinho ali junto com a fonte, ele aguentava até aquele fiozinho arrebentar. O fiozinho arrebentou, acabou, porque o fio era muito fininho que segurava entre a fonte e a máquina ali. Então nesses moleiros mesmo de fazer na tatuagem, ela já soltava, já partia e já acabou a máquina. Porém, na pigmentação tudo, era totalmente diferente, porque ela precisava dar uma volta para poder, e era lenta, né? Então essa volta era muito lenta, a agulha sempre ficava muito longa para dar essa volta, então era um furo bem fundo, bem machucado mesmo, entendeu? Então bem lento, e bem sangue, bem bastante doideira, não era fácil não. As tatuagens saíam bem grosseiras. Hoje em dia, com a técnica que eu tenho, com toda a minha experiência, se eu pegar, eu consigo fazer, porque eu vou ter já a noção do que eu preciso de perfuração para fazer. Mas com certeza eu vou tomar um couro também. Até hoje em dia eu acho que é difícil. O material não ajuda, né? Não ajuda. Assim,
como quase tudo, você tendo o material de ponta, o resultado é melhor, né? O outro, né? O outro Então, facilita assim, muito. Facilita né? muito. Tira um pouco o nervosismo e o suor, né? Que escorre, né? Que pode já passar um por cada um, né? Não. Não, eu então? Não, tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas. Então faz, que eu tenho O uma Bruno Vila lembrança perguntou, aqui. como vocês, galera da escola, da velha escola, da tatuagem, encaram essa nova geração com impressoras de decalque? Olha, eu posso dar minha opinião sincera. Você quer ferramentas, né? Se o cara tem uma ferramenta nova e que facilita o trabalho dele, eu acho que é válido. Entendeu? Uma impressora de tatu, eu particularmente gosto de tirar minhas tatuagens no decalque à mão, né? Manualmente, porque eu vou marcando as sombras e aquilo ali me familiariza com o desenho. Então, quando eu vou aplicar na pele, eu já tive ali um contato, já estudei o desenho, já imaginei como vou aplicar aqui e ali e tal. A impressora, ela facilita demais, mas fica aquela coisa do primeiro contato ser exatamente direto com a tatuagem na pele, não um estudo do desenho. Não. Eu acho a mesma coisa, assim, a resposta dele foi bem, acho que eu até falei disso na live anterior, porque quando você tira o teu decalque, você acaba realmente estudando o desenho, quando você está ali fazendo ali. E eu tive até ontem mesmo, o Eloy, ele tira o decalque diferente de mim. Porém, muito detalhe, muito perfeito, assim. Ontem, assim, eu estava admirando demais ele tirando decalque para mim, porque eu tinha acabado de sair na tatu, entrei já em outra, e ele começou a tirar o decalque para mim, para tentar tatuar o meu amigo que estava aí. Então, no caso, a gente ficou ali, ele tirou o decalque. Quando eu fui tatuar, eu não consegui me achar de jeito nenhum, porque não estava, o que era no meu decalque era para ser preto, no dele era um traço, no dele era outra coisa que ele se acha, mas eu não consegui me achar. Então uma impressora para mim, eu vou conseguir, mas não vou conseguir tão rápido quanto se eu tirasse o desenho para poder eu fazer já do começo ao fim, do meu jeito, da minha técnica ali, Mas, da assim, maneira que eu vejo. A gente está falando de desenhos mais orgânicos, assim, desenhos onde a gente tem que trabalhar um traço mais fluido e tal. Mas para fazer, de repente, letras, coisas mais exatas, tal, aí é ótimo, perfeito. Perfeito para mandar. Então, assim, é uma ferramenta que auxilia e eu acho válido. Só não pode, igual o cigarro, não pode usar muito, senão fica viciado. Então vai acabar perdendo a mão também, porque a mão também é muito importante para mim. Eu acho que você, contato com papel, com quadro, pincel, tudo, isso te dá uma emoção diferenciada também. Você sempre treina a mão, na verdade, né? Exatamente, até na hora de tatuar tudo, você já vai ter mais conhecimento de tudo, para tudo, né? Desenho, a mão é outra satisfação, né? Vamos fazer uma polêmica agora? Então, diga. Vem da última. O que vocês acham dessa onda de realismo que acabou tudo em cópias? Essa pergunta foi da Cleo Tatu. Cópia de quê? Cópia da imagem ou cópia de outros trabalhos? Ela não especificou. Assim, o realismo em si é uma cópia de uma realidade, né? Então, por o realismo. Agora, copiar fazer trabalho igual do outro amigo tatuador, outro colega de profissão. Isso deu até uma multa agora, um cara processou e ganhou agora com um negócio desse. O cara usou o desenho dele, acho que foi lá no sul, se eu não me engano. Então, assim, aí, cara, eu acho que se você tem a oportunidade de fazer uma arte numa pele, eternizar um desenho, eu acho super válido cada pessoa ter o seu. Então, eu vou copiar, vou reproduzir um desenho que já existe na tatuagem de alguém, acho meio... Eu, particularmente, não faço. Eu acho caído fazer isso aí. Assim, eu vejo assim, vamos usar de comparação o leão. Os leões muito parecidos, muito iguais, porque realmente quando você é fiel a uma cópia, ali, um realismo, você pegou a foto de um leão, então todo mundo vai na internet ali, vai no Pinterest, vai ver, achou ali, gostou, vai lá e faz. E pode haver da pessoa pegar a mesma foto para fazer. E os dois realmente retratar, ver aquele desenho. A impressão sobre a mesma imagem. Pela mesma imagem e ficar igual ali. Mas assim, é o realismo, faz parte. Agora, tem muitas coisas que você botar
a pegada da pessoa, né, do tatuador, para poder você ter um pouco ali, pelo menos botar um... O cara pode representar o mesmo desenho com pegadas diferentes, né? Tem muitos aí, por exemplo, o realismo de um cara puxa mais para um estilo e o outro, né? Eu tento assim, quando é algo que vem do Pinterest, eu não tento copiar muito igual, porque eu sei que aquilo ali vai virar outra estatua e todo mundo vai bater de frente. Agora, quando é foto de pessoas mesmo, que não pode mudar, não pode alterar, é cópia exata, tem que ser perfeito. Se tem uma mancha, se tem uma cicatriz, o que for, vai junto. Não tem como tirar. Acho que já foi. O Alexandre Ribeiro perguntou aqui também. O que vocês acham das tatuas tradicionais com traços finos? Faz sentido hoje em dia? Isso aí o Fábio pode responder melhor, que o Fábio gosta muito do tradicional. Como eu falei, eu acho que é importante respeitar o estilo, né? O que caracteriza o estilo da tatuagem old school, por exemplo, tradicional. O traço firme, um traço que tem uma expressão, tem uma importância fundamental no desenho. Então, assim, se ele faz um old school com traço fino, foge um pouco da proposta do desenho old school. Mas se ele obtém... Mas tem também uma escola de old school, de desenho tradicional italiana, que tem um traço mais fininho e que fica super legal também. Se for dentro desse esquema, eu acho que cara, se funcionou, ficou bonito, eu acho que tá ok, é tatuagem, é durável, tá maneiro. Agora, se for falar para categoria dentro de um estilo, o traço fino não é, de fato, se for para ser julgado... Para ser julgado... Tá fora, né? Assim, se for você jurado, tem um traço firme, um traço mais grosso, expressa mais o desenho old school. O que é o estilo, né? Mais alguma aí? Então, vamos um recado agora. Kiko Tatu, como todo mundo conhece aí. Saudações aos mestres de Beicinho e Fábio. Saudade dos bons momentos que vivemos nos primórdios. Grande beijo. O Kiko fez parte da nossa história, assim, mais da minha, né? Que é o Kiko da Barra, que são os dois Kiko, né, que eu tive, né? Tem um de Londres e um dos Estados Unidos. Que foram, os dois trabalharam comigo, estudaram comigo também. Qual desses dois? É o Essay ali? O Kiko? Não, foi o Kiko Tatu aqui do Rio mesmo. Então, esse aí é meu irmãozão das antigas, assim, a gente estudava junto na casa dele. Era uma época da tatuagem assim, que a gente realmente vibrava aquilo ali sem interesse algum, em troféu, em nada, só para poder ser realmente bom naquilo que faz. E a gente passava noites desenhando lá na casa dele, lá, tudo. Pô, era muito legal, era uma época da tatu assim, que realmente... Ficava até de madrugada, 5 horas da manhã desenhando, 8 horas da manhã já queria ir pro estúdio, aí era tatuagem até de madrugada, não parava. Ele mesmo se tatuando. O Kiko, lembro bem, assim, sempre foi amigo, né? Na verdade eu entrei no estúdio porque eu acho que o Kiko saiu, foi alguma coisa assim, né? Foi o Kiko, ele foi montar a loja. Na verdade nós montamos a primeira loja lá no Barra Beach, aí deu merda lá, alguma coisa lá, perdeu a loja. Aí ele foi carreira solo, eu também fui carreira solo, e a gente já tinha loja aqui. Aí nesse o Fábio foi realmente o lugar onde o Kiko estava. O Kiko já foi, já cresceu. Eu tive contato com ele também, assim, naqueles churrascos, lendários churrascos da tatuagem. Qual a tatuagem? A gente fazia. O Robertinho do original, fazia um churrasco que era demais, que reunia os tatuadores do Rio de Janeiro. E tinha um futebol clássico. Não fala futebol, não. Eu jogava pra caramba. E o Beicinho, aí eu torci o pé. O Beicinho sempre conta essa história de que ele me deu um... Eu dei um ovinho nele, passou direto, torceu o pé caindo. Aí ele fala que caiu antes e veio com o pé torto. Nada, foi ele. Ele veio igual uma coisa que passou. E o Kiko jogava futebol com a gente, era muito divertido, era muito maneiro. Mas o Kiko era atleta, né? O Kiko queria correr de um campo para outro, ele chorava pra caramba. Não, mas também o Kiko também chorou lá na viagem lá de Curitiba lá também, lá que foi foda. Não precisa contar isso, né, cara? Na próxima eu vou contar, que eu vou te explanar muito não, Kiko. A gente tem muita história junto. Um abração, meu irmão. Sempre foi bom, sempre vai ser. Tamo juntos sempre. Tem mais alguma pergunta? A pergunta agora é da Alexandra. Eu preciso saber desenhar todos os estilos. Tenho predileção pelo old school, mas já ouvi que é o básico. Então,
Então, desenhar todos os estilos te prepara para fazer. Se você começa com old school, acho que já está de bom tamanho, tá? Já começou bem, porque ele te mostra ali exatamente o que é a tatuagem. exatamente. Um bom traço, uma boa pigmentação, o uso correto do preto, né? O uso da pele na tatuagem, que se torna um elemento da tatuagem, a pele, que é muito importante. Então, assim, o old school, ele te prepara caso você queira fazer outros estilos. Por exemplo, eu faço uma associação bacana do old school com o oriental. Uma pigmentação um pouco mais... O lado do old school entrar no oriental, um negócio que é bem parecido, assim, o tipo de traço, de pigmentação, né? não assim, acaba preparando para introduzir no outro estilo. Enfim, mas aí a questão é gosto. A pessoa está feliz fazendo old school e vai se especializar em old school, ótimo, maneiro pra caramba, eu adoro. Entendeu? Eu tive essa fase, assim, de começar o old, depois eu fui pro oriental e depois eu comecei o realismo. Mas para ir pro realismo eu comecei muito papel, muito desenho em papel e comecei realmente a ficar impressionado com aquilo. Consegui depois ir para a pele, assim, consegui um resultado mais ou menos. Porque o realismo é difícil, você, assim, naquela época mesmo, com o material tudo, consegui de primeira um negócio limpo. O que eu achava legal, assim, acho, né, legal, que no seu realismo colorido, você conseguia fazer uma mistura e alcançar o tom da foto. E, assim, eu como pinto quadros, eu tenho uma experiência com pintura, óleo, acrílica e tal, e as misturas são muito importantes. Verdade. E através desse estudo, no desenho, na pintura, eu consegui também fazer conseguir alcançar os tons que eu queria, né, para tatuagem. Porque é meio que te prepara, e seria até assim, de uma certa irresponsabilidade você ir direto na pele sem treinar antes, né? Para fazer um realismo, por exemplo. Quando você vai comprar até a tinta mesmo, ela vem nas tonalidades legais ali, tudo, mas às vezes você encontra uma tonalidade na tatuagem que você não tem ali naquela hora ali, então você tem que saber fazer ela. Se você não tem aquela noção de misturar a tinta, de como é que isso funciona, não vai, porque todo mundo, eu gosto da cor. Mas para aquela cor existir, alguém misturou. Porque não tem realmente todas as cores de todo pigmento separado. Tem cores aí que você tem até 3 cores juntas, assim, 4 cores juntas, para poder dar uma tonalidade. É clara a tonalidade, às vezes, clara, então assim, nem parece que tem 4 cores ali, mas precisa. Eu particularmente não uso mais do que 4, porque acaba acinzentando. Exatamente. Não, mas eu também concordo com isso, eu até vou mais além, eu vou depois de 3. 3 eu já paro, 4 eu nem uso, porque quando você usa, e vamos supor que tem um pigmento claro, vai queimar primeiro. Então a cor que vai prevalecer sempre, vai ser sempre as cores escuras, que são as cores quentes que você usou. Então também eu uso muito isso aí. E tem mais alguma pergunta? O Alex Cabeludo, ele mandou assim, um dos momentos mais loucos das minhas tatuas foi na Master of Tattoo com o Fabinho. Grande abraço, beicinho é lenda. As tatuas old school ainda vivem ou perdem para essas técnicas novas? Já que a gente estava falando de old school, vamos falar sobre essas técnicas novas. Mais uma vez, o Cabeludo é meu irmão, muito, muito meu amigo. Várias histórias juntas aí, de figuraça. Cara, respondendo a pergunta sobre o old school, old school ele não perde para nenhum outro estilo. É um estilo da tatuagem. Não existe uma técnica nova que supere uma tradicional. Não existe uma técnica que vai superar o oriental, o old school. Não. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu público, cada um tem a sua cultura. E a tatuagem, ela é abrangente. Você pode gostar de qualquer estilo. Agora, dizer que um supera o outro, é melhor e tal... Mas são estilos diferentes, São estilos diferentes. Então, as técnicas atuais para fazer desenhos tradicionais funcionam para fazem com que a coisa fique mais fácil, mais forte, talvez uma pigmentação menos complicada, né? Mas assim, dizer que também a técnica de hoje muda o tradicional, eu também não acredito não. Só na pigmentação que ela fica mais tranquila com as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Mas o estilo é o estilo. Vamos para a última pergunta agora? Fechou. Agora uma pergunta direcionada para o Fábio. Maurício Santos perguntou aqui. Fábio, se fosse para escolher um estilo de tatuagem único,
Qual seria? E boa, hein? Oh, e agora que eu gosto de tudo? Que nem eu, cara. Ficar doido. Talvez, cara, é uma coisa que eu sinto muito prazer em fazer é oriental. Oriental, acho que eu também mas iria assim, oriental. Todo desenho bacana me deixa feliz. Tem que ser um desenho que me empolgue, né? Eu faço realismo que, né, tem certo tipo de realismo que me empolga. Tem old school que eu adoro fazer, cara, eu adoro fazer old school. Eu adoro oriental, eu amo oriental. Os comics também, eu gosto muito de fazer. Enfim, tudo isso. Né? Talvez se fosse para escolher um estilo, então, para ser mais exato, eu faria os meus desenhos. Os teus, né? Que fica logo no teu estilo. Então, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Estamos aqui nessa live maneiríssima, que se deixar a gente vai ficar aqui realmente direto. E o Fábio vai passar aqui o contato dele, tudo, caso vocês quiserem realmente conhecer a arte dele e ter uma recordação dessa para eternizar na pele. Diz aí, Fábio, onde é que essas pessoas... Em primeiro lugar, eu queria agradecer a consideração, né, e o privilégio da companhia de vocês. Dizer que o meu Instagram é Fábio Ribeiro Tatu, né, de camisinha verde, assim, de lado, com o nariz projetado. Meu estúdio fica no Shopping Nova América, no Centro Empresarial Sena, que é Centro Empresarial Nova América, que não é o Sena, na sala 369. Esse centro empresarial ele é dentro do shopping mesmo, não são aqueles anexos não, é aquele mais antigo que é dentro do shopping, do lado da entrada do metrô. Se saiu do metrô, olha para cima, você vai ver meu estúdio. E meu contato nas redes sociais vocês conseguem, foi um prazer participar. Queria muito agradecer a consideração, o respeito dos meus amigos e a oportunidade aqui do Beicinho de estar falando um pouco mais do meu trabalho e compartilhando com vocês a minha história. Então, pessoal, quero agradecer vocês por estar aqui com a gente, ficar aqui esse tempo todo ouvindo aqui nossas histórias, tudo. E semana que vem estamos aí de novo, mais uma para poder completar isso aí. Pode falar. Não, tá tudo bem, aqui você fala tudo. Beicinho, obrigado, meu amigão, foi maneiro. Então, valeu, até a próxima, gente. Valeu, um abraço. Valeu.